Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o André agora. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer o programa Tire Suas Dúvidas sobre o SUAS. Vamos para a vinheta. Beleza, estamos aqui mais uma vez. Dessa vez nós estamos com as perguntas da Fábia Monique da Silva, da Maria Aparecida Mares e da Franciele Costa da Silva. E aí a gente vai tentar responder todas essas questões. Bom, primeiramente falar só mais uma coisa. A gente recebeu também a pergunta da Regiane Araújo. A Regiane ela fez uma pergunta que é bastante interessante, que eu acho que vai tirar as dúvidas de muita gente, que é referente ao preenchimento dos formulários. Então, Regiane, como a sua dúvida é uma dúvida que é muito grande, muito complexa, a gente precisa apresentar para vocês os formulários e mostrar como faz o preenchimento certinho de cada um dos formulários. A gente vai deixar para fazer um programa especial voltado só para atender essa sua dúvida, certo? Então, por hora, a gente vai vai responder as dúvidas do restante do pessoal. A Fábia Monique da Silva, ela fala: como ter acesso ao orçamento destinado às políticas, programas, projetos voltados para a área de assistência? E ela complementa: gostaria de saber mais sobre o orçamento destinado às políticas públicas e os direitos dos assistentes sociais à capacitação continuada. Então vamos lá. Primeiro, para ter acesso aos orçamentos destinados para políticas, programas, projetos voltados para a área de assistência social, você tem duas formas de acesso. A primeira é indo direto na secretaria e solicitando uma cópia, né? Afinal de contas foi regulamentada a lei que garante o acesso à informação para qualquer cidadão. Um outro aspecto é que o orçamento é público e, como é um orçamento público, todo mundo tem direito a ter acesso a ele. Tá? A segunda forma é você ir direto à Secretaria de Finanças e fazer essa solicitação. Acho que, inclusive, vai ser até mais rápido para você receber o documento, que é a Lei Orgânica, Lei Orçamentária Anual, a LOA, e você verificar quanto foi destinado para cada uma das áreas: saúde, educação, assistência. Você pede o orçamento da prefeitura de uma forma como um todo. E aí você vai ter acesso a essas informações. Com relação ao que você coloca aqui do direito à capacitação continuada, bom, o MDS, pensando nessa questão da necessidade de capacitação continuada, ele criou o Plano Nacional de Educação Permanente. E aí ele coloca como meta para os municípios e para o governo estadual também fazer a construção desse plano, né? Por que é importante ter isso? Porque você faz o diagnóstico da gestão do trabalho no seu município, você conhece quais são as demandas e aí você atende a cada nicho dentro do SUAS no seu município. Vale destacar que isso não é só para assistentes sociais, tá? É para a equipe toda do SUAS no seu município. Existem recursos que é voltados exatamente para isso, que seria o IGD SUAS, que é voltado para a melhoria da gestão do município e possibilita também fazer a capacitação dos profissionais, dos trabalhadores do SUAS. E aí vale você pensar também em capacitação para técnicos de nível médio, para os técnicos de nível superior, para diversas áreas dentro da secretaria. Beleza? Bom, Fábia, é isso. Espero que eu tenha contribuído com você, tá bom? Agora vamos lá para Maria Aparecida Mares. André, gostaria que você falasse um pouco de instituições de longa permanência. Bom, instituições de longa permanência, elas são comumente chamadas de abrigo, certo? Ela está inserida dentro do contexto da alta complexidade, então não são todos os municípios que vão ter instalado o serviço de acolhimento institucional, que é o que vai estar dentro dessas instituições de longa permanência. O serviço de acolhimento institucional, ele é para garantir um amparo, um auxílio para quando há a ruptura total dos vínculos familiares afetivos, ou quando há uma vulnerabilidade grande
quer seja para criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência ou a própria família. Então, dentro do serviço de acolhimento institucional, nós podemos trabalhar com os públicos, com um serviço para crianças e adolescentes, para famílias, para mulheres em situação de violência, para jovens e adultos com deficiências e para idosos. Cada um desses nichos vai ter a sua particularidade. Para crianças e adolescentes, ela tende a ser temporária, né? Você faz o acolhimento institucional dessas crianças dentro do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, mas a equipe técnica vai trabalhar incessantemente para fazer a realocação dessa criança, desse adolescente, de volta para sua família. Quando a situação da família é complicada, e aí a família que causa risco à criança ou adolescente, então a gente tenta procurar na família mais abrangente. Por exemplo, se o pai e a mãe estão passando por um problema de drogadição e o convívio da criança com os pais está colocando ela em situação de vulnerabilidade e risco muito grave, a gente pode procurar os avós paternos ou os avós maternos, a gente pode procurar tios e tias de ambos os lados da família, a gente procura viabilizar que essa criança ou que esse adolescente consiga retornar para a família, tá? Esse é um ponto. Quando a gente vai tratar de famílias, né, o serviço de acolhimento institucional para famílias, geralmente se dá por uma perspectiva de fragilidade momentânea daquela família. Ou a família se encontra em situação de rua, ou a família está em trânsito e aí chegou até sua cidade e não tem condições de se manter, né? Então, nessa perspectiva é que a gente vai fazer o acolhimento institucional para famílias. Para mulheres em situação de violência, isso tem acontecido com mais frequência, com muito mais frequência. A gente sabe que a nossa sociedade é extremamente machista e esse comportamento masculino de agressividade, de agressão das mulheres é uma constante e a gente tem percebido isso mais a fundo a partir do momento que as políticas públicas voltadas para a atenção e para o atendimento a essas mulheres foram se tornando mais consolidados. Então, para esse caso específico, a gente faz o acolhimento numa instituição que vai possibilitar a permanência daquela mulher distante do agressor, né? E aí nesse caso pode ser a mulher e os filhos também. Muitas vezes acontece de mulheres e filhos serem acolhidos nessa instituição por instituições que prestam esse tipo de serviço. E o que acontece é o seguinte, é feito o acompanhamento da situação, se houve alguma abertura de processo ou de inquérito policial contra o agressor, é feito o acompanhamento para saber em que pé está. E uma outra coisa importante é que a parte do atendimento psicossocial, ela tem um caráter muito importante, né? Partindo dessa perspectiva que a família, né, a mulher e os filhos vão poder pensar a sua vida daquele ponto para frente. Então, o papel da equipe técnica de nível superior de uma instituição que atende a esse público assim como as demais, obviamente, é extremamente importante, principalmente por conta do alto grau de vulnerabilidade por que passa essa mulher e suas crianças e seus filhos. Para jovens e adultos com deficiência, no caso da família não ter condições não ter condições ou não ter capacidade ou apresentar outras situações diversas que impliquem na fragilidade, que impliquem na inexistência de autonomia por conta desse jovem ou desse adulto. Nesse caso, as instituições fazem um acolhimento institucional e vai tentar trabalhar para garantir a autonomia, né? Então, a autonomia que é uma das lutas constantes dentro da política de assistência social. Não se trabalha política de assistência social sem planejar, sem pensar, sem abordar a questão da autonomia, que é vital para a vida de todo cidadão, né? Você ter autonomia é fundamental. E para idosos
que é o mais comum, é aquela instituição que vai acolher os nossos idosos quando eles têm vínculos fragilizados, quando houve rompimento de vínculo com as famílias, né? Infelizmente a gente ainda vivencia muito isso. Em alguns casos a família acha que o idoso é um fardo para si e passa a negligenciar a atenção e os cuidados necessários para o idoso, para com o idoso. Então, nesse caso, as instituições de longa permanência eles vão fazer exatamente esse trabalho, vão dar o suporte necessário para que o idoso possa garantir sua autonomia e possa viver de uma forma mais digna. A Franciele Costa da Silva, ela pergunta: gostaria de saber a respeito do número de CRAs no município. Como ampliar o número de CRAs já existentes? Depende de edital do governo federal? Tem números mais conforme o porte do município? Bom, então vamos lá por partes. O número de CRAs no município vai depender da demanda concreta do município, né? Então a gente tem uma distribuição por portes, né? Quando foi pensada a norma operacional básica em 2005, foi estabelecidos os portes do município. Municípios de pequeno porte 1, pequeno porte 2, médio porte, grande porte e metrópolis, né? Então a gente tem 5 níveis de portes para atender a assistência social. O que acontece é o seguinte: dentro de cada um desses níveis a gente tem um número de referência, para o equipamento do CRAS. Então o CRAS de um pequeno porte 1, ele é referência para até 2.500 famílias. O CRAS de pequeno porte 2, ele é referência para até 3.500 famílias. De médio porte a metrópolis, cada equipamento, ou seja, cada CRAS, cada unidade estatal, ela vai ter referência para 5.000 famílias. Referência não é atendimento, pessoal. É bom que isso fique claro. Referência significa dizer que caso haja uma necessidade dentre essas 5.000 famílias, nós temos um equipamento que pode prestar serviço, pode prestar o apoio necessário para essa família. Então, vamos lá, por partes. Você coloca aqui se depende de edital do governo federal para fazer essa ampliação. Geralmente o município ele não tem condição de manter o CRAS com recursos próprios. Se no seu caso, se no seu município você tem essa disponibilidade econômica, então tranquilo, você pode implementar, né? É sempre bom você fazer um diagnóstico prévio para ver se há realmente essa necessidade de fazer ampliação do equipamento e dos serviços que vão estar sendo ofertados lá. Segunda coisa importante é você verificar qual a localidade que vai ser instalada esse novo equipamento. É sempre bom a gente colocar, e aí a gente pode utilizar o índice de vulnerabilidade do MDS, que ele mostra gradativamente onde estão as maiores vulnerabilidades, né? Responsável legal analfabeto, crianças, existência de crianças na família, existência de idosos na família, renda per capita abaixo de R$70. Então, essas são alguns dos itens que são colocados como vulnerabilidades e que constam lá no IDV e que você pode utilizar para fazer um diagnóstico prévio, imaginando onde você alocaria esse novo equipamento. Então, ela pergunta aqui se tem número mais conforme o porte do município. Sim, obrigatoriamente todos os municípios de pequeno porte 1 eles devem ter um CRAS. Pequeno porte 2 também. A partir daí vai depender do número de famílias que você tem em vulnerabilidade. Geralmente o que a gente costuma fazer é fazer uma vinculação com um cadastro único. A gente pega o montante do cadastro único que a gente tem e a gente tem a noção do nosso público-alvo, né? Porque se você prestar bem atenção, quem vai fazer o cadastro único, geralmente ele tem a vulnerabilidade de renda, que é uma das vulnerabilidades que a gente precisa se atentar na hora de colocar um equipamento em determinado local. Então, Franciele, nesse sentido, a gente tem que fazer essa validação. A gente precisa saber se a gente tem, se o equipamento que a gente tem já tem a cobertura
que está lá dentro do Bolsa Família, pelo menos dentro do Cadastro Único, pelo menos. Se tiver naquela cobertura, então talvez seja mais interessante você ampliar o número de membros da equipe interna do CRAS do que você criar um novo equipamento. Já na perspectiva de haver a necessidade, né, de se ter essa necessidade de ampliação, porque o CRAS que existe não está dando conta de atender a demanda que é aparente, que aparece, então aí sim a gente vai estudar, vai fazer esse estudo de viabilidade para ver onde a gente pode estar fazendo a inserção, onde a gente pode estar colocando esse novo equipamento. Tá bom? No programa de hoje nós respondemos a Fábia Monique da Silva, a Maria Aparecida Mares e a Franciele Costa da Silva. Se você, assim como elas, tem dúvida, manda sua dúvida para a gente no contato @crfconsultoria.com.br, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Se ficou com dúvida sobre alguma coisa que eu falei durante esse programa, você pode deixar aqui abaixo nos comentários essa sua dúvida, que a gente vai fazer de tudo para estar respondendo. Beleza? Mais uma vez agradecer a atenção de vocês, agradecer as pessoas que mandaram suas dúvidas para a gente. Sem as dúvidas de vocês, a gente não estaria fazendo esse programa aqui. Então, fica o meu abraço e fui!